Eu entendi do que a senhora trouxe, então, a ideia seria um programa de incentivo ao transporte público, Perfeito. melhorando as condições. Melhorando as condições. Começando pela fiscalização dos contratos e depois. E tendo certeza de que esses contratos serão cumpridos. Porque hoje, Lupato, o grande problema é esse. As empresas não cumprem os contratos, não cumprem, e não tem nenhum tipo de multa. Outra coisa, eu trabalhei na Secretaria de Desestatização, tá? E eu entendo por que o brasileiro tem essa birra com privatização. Porque muitas das vezes as concessões e tudo é um Deus dará. Você troca um pirata público por um pirata privado, entendeu? E quem tá lá não tá nem aí pro serviço que está sendo prestado. Então, qual que é a vantagem quando você terceiriza e quando você faz esse tipo de... e passa para iniciativa privada? Poder botar na rua se não funciona. E qual que é a empresa aqui em São Paulo que vocês já viram sendo colocada na rua? De qualquer coisa, me diz, do transporte, quem? Quem teve caducidade do contrato? Quem teve um contrato interrompido? A gente sabe a questão agora dos serviços funerários. Um monte de reclamação. Quem que vocês já viram sendo mandado embora? Eu quero que vocês me respondam. Qual foi a empresa contratada nessa cidade que foi mandada embora? Não dá. Entendeu? A grande coisa quando você faz uma terceirização é garantir o cumprimento do contrato, que é o serviço de qualidade para a população. Se não tem rua. Agora, a gente tem essa coisa no país que é isso. A gente, infelizmente, a gente tem um jogo de cartas marcadas, a gente sabe que são sempre as mesmas empresas e não tem nenhum tipo de cobrança. E nesse sentido, a senhora vê serviços prestados hoje por terceiros no âmbito municipal que possam ter contratos interrompidos? Eu cito aí, só a título de exemplo, serviço funerário, iluminação, lixo. A senhora vê algum serviço desse de baixa qualidade que poderia ter contrato interrompido? Vários, Sabino. E esse é um dos principais pontos. O que a gente quer fazer? Primeiro ponto, transparência radical na prefeitura. Transparência radical. A gente não sabe como que estão esses serviços, a qualidade desses serviços. Por quê? Porque a população, sinceramente, não tem nem onde reclamar. 156, gente, pelo amor de Deus, é para inglês ver. Não funciona, sabe? Quem é que liga lá e diz assim, puxa, aqui tá tudo pior? Ninguém faz. Então, eu quero transparência radical. O que é? Todas as pessoas vão poder avaliar todos os serviços da prefeitura, tudo. Iluminação, serviço funerário. Outra coisa, a prefeitura tem obrigação de dizer quanto custa, qual é o gasto, e mais o gasto por bairro, o gasto por escola, o gasto por UBS. Eu quero que esteja lá na porta da escola qual que é o gasto por aluno, qual que é a taxa de absenteísmo dos professores. Eu quero que os pais saibam quanto que é, se o filho foi ou não para a escola, qual que é a nota dele comparada com a média dos outros da turma, como já acontece em outros lugares. Nesse sentido, a senhora é a favor ou contra a privatização de algumas escolas? Pelo menos da gestão de algumas escolas? Sou completamente a favor. Por quê? Porque hoje é terrível isso. Hoje, nós pagamos com os nossos impostos, os paulistanos, uma escola pública caríssima, que custa mais do que a escola privada, sendo que o ensino é infinitamente inferior da escola privada. Eu acho um absurdo isso. A gente pega uma creche, exemplo da creche. Uma creche hoje da prefeitura custa, em média, R$2.000 por aluno. R$2.000, Sabino. Sabe quanto que custa na rede privada? 1.200. 1.200. Ensino fundamental, mesma coisa. Você pega lá, quanto que custa a escola pública por aluno? 1.650. Quanto que custa a privada? 1.470. Não é possível. Sendo que na escola pública a gente está com um problema gravíssimo. Vou te explicar. Olha que loucura. As crianças deveriam ser alfabetizadas na pré-escola ainda. No Brasil, tem uma obrigatoriedade que seja no primeiro ano do fundamental. Vamos pegar o segundo ano do fundamental? Cara, a gente já está falando 2 anos depois do que o resto do mundo, tá? Segundo ano do fundamental, 38% só das nossas crianças são alfabetizadas no segundo ano do fundamental. Aqui na cidade de São Paulo. Fortaleza, o dobro. A alfabetização é o dobro e custa metade do preço. Metade. É o que eu falo, a gente aqui na cidade, a gente está sendo roubado, gente. Entendeu? Por quê? Porque a população pensa o seguinte, pô, preciso trabalhar, tem que deixar lá meu filho. E não sabe cobrar, porque não tem ideia de quanto custa. Na hora que a população estiver lá na porta da escola quanto custa, eu quero ver se não vai perturbar professor, diretor, tudo para ter um ensino de qualidade. Então, eu sou a favor, sim, da gente fazer
parcerias público-privadas, gestão privada de escola pública, como acontece, por exemplo, no Liceu Coração de Jesus, lá no meio da Cracolândia, que ia fechar, e aí hoje a prefeitura manda as crianças da rede pública, é a escola centenária, ali administrada pelos salesianos, é tão melhor que os pais invadiram a prefeitura, pedindo, pelo amor de Deus, para que tenha a 6ª, a 7ª série, porque só vai até a 5ª, e os pais estão em pânico dos filhos que vão sair agora, de ter que devolver para uma outra escola 100% pública que não é de qualidade. Então,